O Lula é assim, o Lula acabou com uma geração. O Lula é o Fidel Castro brasileiro, no sentido de que o Fidel, ele pegou duas gerações de cubanos. O Fidel é um ditador ali, dos anos 60 até os anos 2000 poucos. Né? É muito tempo. O Lula pegou uma geração, ele pegou a minha geração e a geração X. E ele acabou com essa geração. Alô, 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 senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Análises Renais, o melhor programa diário de análises políticas do país. Tivemos probleminha, a Dutra está travada, estamos viajando de carro, a Dutra está travada, por isso vamos fazer a live hoje de um posto que a gente parou. Boa tarde, senhor Renan, terceiro lugar na pesquisa, Antônio Ferreira dos Santos. É, rapaz. O Brasil não é fácil. Vocês estão assistindo, até gravei um vídeo, vai sair em algum momento no meu Instagram. Sim. Eu gravei um vídeo no meio da estrada. Nós estamos agora já no estado do Rio de Janeiro, próximo aí da Serra das Araras, tá? Basicamente, a estrada tá parada há horas, porque uma unidade de caminhão derrapou, bateu, se chocou. E aí, a maior, na verdade, única via de acesso entre São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente, os dois estados, na verdade, as duas maiores cidades do Brasil, ficou impedido. Então, aqui, a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro está impedida por horas. E eu tô aqui como pré-candidato à presidência vendo isso. Isso aqui é a aula de Brasil. Isso aqui é uma aula. Veja, a estrada já é muito ruim. A Via Dutra é uma via que não tem, né, quem é paulista e carioca, quem já pegou a Via Dutra sabe. Como é que você pode passar por uma serra que você anda, chega a ter momentos de andar a 50 por hora para ligar as duas maiores capitais do Brasil? Como é que nunca construíram uma super rodovia e na hora de pegar a serra, você bypassa a serra com uma estrutura de pontes, né, bem suspensas, igual você tem na China, igual você tem a rodovia dos imigrantes em São Paulo, para não falar? É um trecho carioca, a Via Dutra é uma rodovia federal, o governo federal não investe nada. Foi privatizada a rodovia, há um plano de investimento de 30 anos, tinha que botar 40 bi nisso, não existe os 40 bi, não é colocado, não rola as obras simplesmente não são feitas, não há entrega. A parte, né, de licenciamento ambiental, todos os entraves que você tem para o investimento privado acontecer, né, porque o motor do desenvolvimento é o investimento privado, elas existem, e aí não apenas o capital privado não gera ganhos econômicos, como a iniciativa privada não consegue trabalhar. O caminhoneiro está parado debaixo do sol, no caminhão dele, por horas a fio. O cidadão que está se locomovendo, às vezes está a família ambulância que está parada, e parada por horas. Eu estou parado aqui por horas, o Rio está vendo isso. Este país é uma piada. Esse país, assim, não há o que dizer, isso aqui é uma piada de mau gosto. Não existe essa possibilidade. Uma coisa disso acontecer é tipo, pô, esse país já era. E o relaxo, a falta de urgência dos governadores, do presidente da República. O governador de São Paulo, sabendo que o seu PIB que se movimenta pro Rio de Janeiro tá parado, ele já tinha que ter tido um plano há muito tempo sobre isso. Mas não, cara. Agora, quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes não tem numa serra, que passa milhares de caminhões todo dia, um acidente que envolve um caminhão? E aí para tudo. E é qualquer acidente. Qualquer acidente. A remoção vai demorar. É bizarro. Bizarro, assim, não tem muito o que colocar, isso é apenas bizarro. Olá, meus amigos, fiz aqui minha reclamação, porque já era pra eu estar no Rio de Janeiro, essa live eu faria do Rio de Janeiro. Com um cenário maravilhoso. Com um cenário maravilhoso. Não há live no Rio de Janeiro, porque eu tô preso na Serra das Araras. Eu tô preso, na verdade, num entrave, né, rodoviário, vamos colocar aí, do começo do século XX. Porque isso é a solução pra isso aqui tinha que estar no começo do século XX. Uma estrada de mão dupla, que é o que depois vira na Serra das Araras, nem mão dupla, né, uma estradinha só. Não tem o que falar, cara, isso é uma piada. Se estivesse fazendo campanha de jatinho, Renan, você estaria lá já. Esse é o ponto, né, cara? Assim, eu estou... Pré-campanha, desculpa. Daniel Forcaro, agora eu entendi porque eu gosto tanto de você, né? Imagina eu fazer jatinho. Eu sairia de São Paulo, lá do aeroporto de Congonhas ou do Campo de Marte. Sim. Em 45 minutos eu tava no Rio de Janeiro. Sim. 45 minutos. Eu já teria pousado, já teria feito várias agendas. Mas, galera, nós é pobre, campanha raçuda. Agora tá em terceiro lugar a campanha, né? Vamos começar com isso. Vocês veem, eu ando muito amargo. E ando amargo com razão, cara. É muito difícil fazer pré-campanha. É muito difícil falar a verdade. É muito difícil crescer num contexto desse. E a gente cresceu, né? Por mais que seja difícil, a gente cresceu. Eu queria fazer uma pergunta, né? Imagina a cabeça do senhor Kassab. Né? Kassab vai. Tem aí um partido gigante do Centrão. O partido dele tá em todas as falcatruas do país. O partido tem, assim, centenas de prefeituras absolutamente inúteis, sem nenhum compromisso com a melhor vida das pessoas. Apenas compromisso em gerar máquina política pra esse cara. O Kassab, inclusive, é uma representação, ele próprio, do que é a burocracia, né? A burocracia é uma figura feminilizada, que age como um fim em si, vive de fofoca, não tem uma construção ambiciosa sobre nada. A burocracia é a burocracia. O problema da burocracia é que, em geral, a burocracia é um sistema organizacional que serve a um propósito. Você tem uma empresa, em algum momento você tem que ter uma burocracia. Em algum momento a burocracia fica maior que a empresa, e aí o propósito da empresa passa a ser alimentar a burocracia. E isso acontece em todas as culturas e em vários estados. A burocracia fica maior que o estado, e o Kassab é a representação disso. Então o Kassab, que é essa figura burocrática, ele vai, né, e como ele quer fazer, né, acordos para mandar no país, e os acordos são sempre na linha de participar ou do governo A ou do governo B, tá sempre ali manipulando o jogo, ele botou 3 governadores, né, como pré-candidatos, o Ratinho, o Caiado e o Leite. Ele botou os 3. Os 3 foram lá,
Não, fazem debates, discutem e tal. Um já tá fora, o outro tinha 1% nas pesquisas. Vamos falar uma coisa, o Leite já estava atrás, né, Renan? O Leite já tava atrás do Caiado. Ah, Entendeu? tá bom. Já tinha Leite atrás do Caiado ali, por mais que o Caiado diz que é muito brabo e tal. Mas eu tava ali também, eu tava atrás também. Aí vem um cara, presidente de um partido que tem 4 meses e meio, descabelado, fazendo campanha de carro. Amigo, eu tô no carro. Tô fazendo campanha de carro, de automóvel, sem nenhum dinheiro. Eu tô falando pra vocês, nenhum dinheiro. Tá? Os nossos eventos são pagos, porque aí sobra um dinheiro pra gente pagar um hotel. Sabe, às vezes, posso falar o luxo, pequeno luxo. Quando o Rio diz, tem quarto individual hoje pros moleques. Nossa. Porque aí a gente faz um evento, tipo, hoje no Rio de Janeiro. Tem um evento aí, quanto tá o ingresso? 20, 40 reais por aí. 40 reais, 30? Por aí. 30. A gente vai levantar uns 5, 6, 7 pau. Ali paga uma reserva no hotel, gasolina do carro, o lanchinho, a gente toma um cafezinho aqui. Pagamos aí com esses dinheirinhos que entram, né? E aí você vai sustentando uma campanha de presidente, pré-campanha de presidente. Né? E vamos. E aí, cara, você é o Kassab, você tá com 3 governadores. E aí você é ultrapassado por isso. Se eu fosse ele, cara, eu pedia demissão. Porque assim, Kassab, eu não sou nem o cara mais conhecido do MBL. Nem do MBL eu sou mais conhecido. Eu sou um presidente de partido agora, recém-montado e tal. Não tenho grana, eu sou um duro na física e a missão é um duro na jurídica. Tá? Eu moro num apartamento, sei lá, nem sei quantos metros quadrados tem aqui no meu. 60 e pouco, 70 e pouco. 60, numa 70 metros quadrados, uma unidade de quarto com um banheiro, alugado, claro. Meus bens mais preciosos são 4 guitarras, sendo que a mais valiosa delas me deram. Um grande abraço, Bernardo. Eu dedico minha vida à montagem desse grupo político. O grupo político não rouba, então o grupo político assim, a gente vive dos próprios meios, por isso que eu preciso que vocês entrem no Valete Plus. Aí o cara que tem 800 prefeituras, assim, inúmeros governos estaduais, que tem gente envolvida nos escândalos de corrupção mais sólidos do Brasil. Tem o prefeito Rui, que é o Eduardo Paes, que só por ser do Rio de Janeiro já é corrupto por tabela. E cara, tô aqui ultrapassando teus candidatos. Que vergonha, Kassab do céu, velho. Que vergonha, brother. Se fosse o teu pupilo Leite, mano, eu botava a cabeça dentro debaixo da terra, assim, sabe? Pô, que vergonha. Sendo que ele tem, por exemplo, ele não, né? Fala outra coisa, esquece. Eu ia falar de um outro governador, governa o segundo maior colégio eleitoral do país. O Zema. Sim. Tem aí do Zema, que ele próprio é multimilionário, o Partido Novo tem muito dinheiro, tá usando o fundo partidário eleitoral, não tô recriminando eles por isso não. Eu passei ele. Tem algo aí que a gente faz. Cara, tem algo em ser profundamente verdadeiro, tem algo em falar os problemas naturais do Brasil, só agora vai ter uma parada. Vão acender um alerta aí na campanha de tudo esses putos. Vocês vão ver, nos próximos dias, eles militarem em tudo. O Zema já avisou numa TV assim, agora eu vou fazer campanha de radical pelo Brasil, campanha humilde. Tá bom, Zema, eu já entendi que você tá tentando limitar há séculos. Propõe algo original, brother. Propõe algo original. Eu nem tenho nada contra o Zema, eu juro pra você, eu tiro um pouco um sarro, tá? Não tenho nada contra o cara. Propõe algo teu. O problema, né? O problema é isso aqui, né, Zema? O problema é isso aqui, né? Como eu usamos avião oficial em pré-campanha e gasto com combustível bate recorde. Não adianta falar que agora você vai usar carro quando você estava usando jatinho até ontem. Difícil, meu querido. Aí não cola, né? Tem o Flávio Bolsonaro que eu tenho que buscar, cara. O cara tá com 40%, eu tenho que basicamente sair de 4 a 5, de acordo com a pesquisa Atlas. Temos que buscar os 10% ali, e buscou os 10, aí é até aquela aceleração. A cada pesquisa nova que vai saindo semana, você sobe 3, 4, 6 pontos, dá aquela escalada, e aí eu buscar o Flávio. O feminista Flávio? Cara, o herói da luta contra a misoginia. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar mais um pouco de pesquisa de Atlas? Vamos. Seu desempenho entre homens e jovens e entre estados. O que você tem que falar sobre isso? Cara, vamos lá. Meu desempenho por regiões, né? Nessa pesquisa eu caí um pouco no Nordeste. Natural, faz tempo que eu não vou no Nordeste. Ok. Retornarei à minha terrinha logo mais. Gostaram? Retornarei à minha terrinha logo mais. Oxi! Eu vou retornar. Vou retornar à minha terrinha logo mais. Vou no saudoso Maranhão. Mas enquanto isso eu estive em Minas, estive no Paraná, estive em 2 regiões diferentes no interior de São Paulo. E o resultado foi o básico, né? Cresci 2 pontos no Sudeste e 1 ponto no Sul. Maravilhoso. E aí, subi na pesquisa. Tanto que agora é intercalar, é um Nordeste, é um Sul, vamos ter Centro-Oeste, tem muito a crescer no Centro-Oeste. E vamos continuar trabalhando para subir e buscar esses caras. Tá uma... meu Deus, que notícia é essa? A primeira mão, ai, meus amigos. Crescimento de Renan Santos entre jovens acende alerta no governo Lula. Põe na tela. Põe na tela, mas assim, estamos aqui com os efeitos analógicos, pessoal. O põe na tela ele também vem com uma mão e coloca na tela, tá? Vou ler aqui, ó, crescimento, como é que é? De Renan Santos entre jovens acende alerta no governo Lula.
O que acontece, tá, meus amigos? O Lula tá perdendo muito voto entre os mais jovens. E, cara, eu vou voltar pro Nordeste. Quando eu ando pro Nordeste, eu vou catando o eleitorado jovem do Lula. E o eleitor jovem do Lula foi quem fez com que ele vencesse o Flávio Jair na última eleição. Vocês vão lembrar, o Lula fez uma campanha, você lembra, para os jovens tirarem o título. Sim. Uma campanha poderosa em redes para a juventude tirar o título, para que o Lula vencesse usando os jovens. E os jovens votaram no Lula. Por quê? Porque os jovens, em geral, acham o Bolsonaro tosco. E não estão errados de achar o Bolsonaro tosco. O problema é que eles não viraram lulistas. Boa parte desses jovens simplesmente seguiram os instintos deles, se encaminharam para a direita e viram que existe o Movimento Brasil Livre, o Partido Missão, nosso discurso geracional voltado para eles, e eles estão se juntando a nós. Eu vi uma análise muito boa, eu vou botar também de maneira analógica aqui, tá? Só tira as notificações para não descer nenhum zap aí que tem. Tá, vamos lá. Você atingir um percentual desse em tão pouco tempo, sendo uma pessoa tão ainda relativamente outsider, é uma coisa muito importante. E eu digo mais, então, encontro do que o Rodolfo acabou de falar. A gente tem uma jovem liderança que seguramente vai ser um dos maiores políticos, um dos maiores players da política em jovens. Até então, isso é um feudo, isso é um terreno exclusivo do Nicolas. Já não é mais. Então eu acho muito salutar que surjam outras lideranças jovens assim, porque senão a gente acaba ficando na mão de um messiânico. Com relação a pessoa. Rapaz, olha só, eu não gosto desse negócio de rivalidade com gente como o Nicolas, entendeu? Isso é coisa de diva pop, entendeu, Riso? Sim. Tipo, eu gosto mais da Lady Gaga! Sacou a referência? Não, né? Não. Ele era fã de Lady Gaga quando era jovem. Ele era? Ele era fã de diva pop, tipo, Lady Gaga, não sei o quê. Ele era uma Lady Gaga. Lady Gaga. Ele era um Little Monster. Esse aí devia ser misógino, hein? Esse era brabo. São machista. Deve ser por isso que o Flávio meteu ali o apoio no pé, né? Então bora entrar lá. E assim, queria de vocês todos felizes, porque, cara, estamos em terceiro na eleição. O que significa? Se a eleição fosse agora, nesse instante, isso fosse computado como votos válidos, eu terminaria com 6,6%. Sabe o que isso significaria? O quê? Dificilmente a gente não passaria da cláusula de barreira. Ou seja, a gente já passaria da cláusula de barreira, eu terminando hoje a eleição. Se hoje a gente, rodando a poucos estados, tal, a gente parasse, eu teria 6%. Só que os números escondem outras coisas. Eu estou com 7% entre homens. Certo. E 1% entre mulheres. 7% entre homens e 1% entre mulheres, tá? Isso é alguns cenários. Tem cenários que eu tô com 8% entre homens. Tem cenário que eu tô com 7%, mas eu tô com 2% entre mulheres. Entendeu? Aí você pergunta, Renan, mas o que você quer dizer com isto, meu amigo? Bom português. O homem que já nos acompanha, ele já fez, vamos dizer, um exercício de convicção. Quando o cara declara voto em mim, é um ato de convicção. Ele está convicto que ele vai... Não, eu vou votar no Renan. O cara que... a mulher que não vota em mim, ela ainda não me conhece. Porque as mulheres, elas, por diversas razões, elas não fazem a cognição do voto delas tão antes. Porque as mulheres militam e acompanham menos política. Tirando mulheres de esquerda, que fazem ativismo político à esquerda, e tirando uma eleitora que tem um recall. Por exemplo, a eleitora do Lula não precisa acompanhar a política pra querer continuar votando no Lula. Ela gosta do Lula porque ela vota a vida inteira dela no Lula. Então, naturalmente, o cara que tá fazendo a inovação política, e é o meu caso, eu sou meu grupo político, né? Foi assim com o Arthur também, é assim com o Kim. No nosso grupo político, nós somos inovadores. E por sermos inovadores de linguagem, essa inovação vai acontecer entre homens jovens. E foi com o Milley, assim, foi com o Trump, assim, foi com o próprio Bolsonaro. Tá? Isso é natural, é parte do processo, a gente não tem que negar o processo. O lance há uma regressão à média. E a regressão à média não virá através desse homem, porque esse homem, na verdade, ele está convicto. Quem vai ter regressão à média é a mulher. Então, se eu tô com 7 com um homem, num cenário desses, entre mulheres eu teria pelo menos 4,5. Pelo menos 4,5. Já seria uma diferença gigantesca eu ter 7 homem e 4,5 mulher, entendeu? Seria assim, é muito masculino o público. Não vai ser 7 para 2, 7 para 1. E nesse cenário, eu teria, já nas eleições, quase 12%, vamos botar aí, seria 5,5, vamos botar 5,5, 5,7, né? E aí, de votos válidos, já seria 7 a 8%, entendeu, senhor Riso? 7 a 8% também já passando na cláusula de barreira. Isso se a eleição terminasse agora, em março. Porém, nós temos uma curva de crescimento. Se for estado na Globo pela primeira vez nessa semana. Qual? Da Globo News? É o Otávio. Não, isso que é uma piada. Uma piada. É que eu não vou citar outros. Tem um outro lá que é também dessa turma do Rio de Janeiro que não cita. Não, porque o Leite tem uma... Olha, os candidatos aí da terceira via, do não sei o quê, e aí eles não estão podendo, né, que fingir, tá tendo um bloqueio. Sim. Há um bloqueio que foi construído. E aí cabe a nós, que somos aí, né, o nosso time, é nós contra o mundo mesmo, e caiu. Voltou. Então, a gente vai ter que convencer todo mundo a fazer o apoio, fazer a nossa base, porque a imprensa terá que falar. E a imprensa escrita vem sendo honesta. Eu destaco o trabalho da maior parte dos veículos de imprensa escrita e rádio do Brasil. Eu não tenho nada a falar da Jovem Pan. Sim. Em qualquer cidade que eu vou que tem uma a Jovem Pan me trata com um respeito enorme. Não tenho nada a falar, por exemplo, um braço das organizações Globo, a CBN. Quase todas as CBNs que a gente vai, não digo que eu sou bem tratado, né? Lá em Londrina, o Maringá foi, mano... Eles dão as cutucadas, mas abrem um espaço. Abriu espaço. O importante é abrir espaço. A CBN abriu espaço. Então, beleza. O lance é a TV. A TV vai ter que dar um espaço em algum momento. E aí, cara, quando a gente cai na TV aberta, ferrou. Ferrou. Que eu fiquei sabendo, Renan, existe uma ordem, por exemplo,
no bolsonarismo de não citar você. Lógico. Estão evitando ao máximo. Porque se citam você, você aparece. Sim. E é bom, ó, quem é esse cara aí? É. O problema do bolsonarismo é o seguinte, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Que é o seguinte, eles acham que o Flávio já está no segundo turno, e eles acham que vão precisar do nosso voto. Então eles não querem brigar comigo. Não só para não crescer, mas para não aumentar a animosidade. Ao mesmo tempo, eu vou bater no Flávio, assim como eu bato no Lula. Eu vou bater, eu não tô ligando, eu tô pouco me lixando pra estratégia deles. O Flávio é um bandido, o lugar do Flávio sempre foi na cadeia, o Flávio é um bandido. Pô, se a gente quero trabalhar com as polícias, quero acabar com o crime organizado, o que eu falo do Flávio? As pessoas às vezes esquecem, né? O Flávio andava com o Adriano da Nóbrega. Tá? O Flávio empregou a mulher do Adriano da Nóbrega, ou a mãe. Só dá um Google aí se foi a mulher ou a mãe. Quem é o Adriano da Nóbrega? Tá lá naquela série sobre bicheiro, né? Vale que é escrito. O Adriano da Nóbrega é um super bandido. Ele era um soldado, um policial, que começou a participar de operações de retirada do crime organizado de certas favelas, gostou da ideia, começou a tomar pra si, começou a organizar a milícia, fez o escritório do crime, e ele virou ele próprio um criminoso. Ele achacava comerciante, ou seja, ele era um policial que achacava comerciante, achacava os outros, virou assassino de aluguel, a serviço de bicheiro, a serviço de traficante. O Adriano da Nóbrega é um bandido. E tinha negócios com o Flávio, era vizinho dos Bolsonaro, e familiares dele faziam rachadinha no gabinete do Flávio. Aí vocês vão falar que esse cara, eu tenho que ter uma aliança com o Flávio? Foi, fala. Eu vou ter uma aliança com esse cara? Imagina. Ah não, o Flávio é um bandido. Veja, pelo amor de Deus, eu acho o Zema um cara que faz parte de um partido covarde e oportunista, que é o Novo. E cara, tem conversa com ele. Se o Zema foi pro segundo turno com o Lula, eu declararia meu voto no Zema numa boa. O Zema tem muitos defeitos, mas eu declararia meu voto no Zema. Agora, Flávio é um bandido. Eu não vou nem fazer assim, o que eu digo. Eu vou pro segundo turno, eu não vou trabalhar com nenhuma hipótese, mas ninguém vai querer achar que, vamos dizer, ou vai me fazer crer, ou vai fazer o MBL crer, ou o Partido Missão crer, que nós temos que, vamos dizer, aceitar o que é indefensável. Renanzão, você tava na dúvida se ele empregou a mãe ou a irmã. É isso. A mãe ou a mulher. Isso. Ele empregou a mãe e a mulher. Ah, sim. Então o Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, o miliciano. Aí vocês querem que este cara... Vocês estão nos acompanhando, né? Mas tem gente que quer que... Não, Renan, conversa, negocia com esse cara. Esse cara é um bandido. A mãe... Esse cara é um bandido. O Flávio Bolsonaro é um bandido, cara. A mãe do Adriano da Nóbrega também foi pega com movimentações financeiras atípicas com o Fabrício Queiroz, que foi quem indicou, inclusive, as duas. Sim. E que operou... Confessado pelo próprio Queiroz, lembrando sempre disso, confessado pelo Queiroz, operou o sistema de rachadinha no gabinete do Flávio. Isso é impressionante, velho. Isso é impressionante. Agora, estão falando bastante do Flávio desde ontem, mas não é por causa de rachadinha. Por quê, Renan? Travei. A misoginia. Ah, sim. Vamos lá. Risoleta. É que tá andando o carro aí? É o seguinte, pessoal, estamos aqui há 2 horas nesse lugar e finalmente... Andou? A estrada voltou? A estrada voltou a andar, finalmente. Parece que liberaram a estrada, vamos então pegar uma estrada. Liberaram mesmo? Talvez caia o sinal aqui, a gente vai estar com 2 fontes de internet, mas vamos tentar continuar essa live. É uma lei bizarra que ela faz a equiparação racial da misoginia. E já tudo estava sendo basicamente equiparado. Teve decisões do STF que equiparam transfobia, racismo, tudo é equiparado. Agora equipararam misoginia. Só que misoginia é um critério completamente aberto. Você não sabe o que pode ser misoginia. Você fez uma piada qualquer com mulher, é misoginia? Se você tirou um pastor falando que a mulher tem que ser submissa à marido, é misoginia? A Globo apontou que se você falar que a mulher está de TPM, é misoginia. Ah, é? Então assim, essa lei é bizarra. Aí veio assim, não, mas o Flávio foi esperto, que ele passou ele não caiu na armadilha da esquerda. Que armadilha da esquerda? Que armadilha da esquerda, meu querido? Entendi, a armadilha é ele fazer votar com a esquerda. Isso, ele volta com a esquerda, a gente se ferra, mas aí ele tem uma chance eleitoral maior. Eu quero que ele vá pro inferno. Flávio, você é um bosta. Flávio Bolsonaro, você é um bosta. Seu ladrão vagabundo. Você e os ladrões vagabundos do seu partido PL. E vamos falar aqui, né? Sérgio Moro, hein? Já entrou com tudo, hein? Entrou com o pé direito, hein, Sérgio Moro? Parabéns. Já entrou votando lá, porque nós temos, né, que votar aí nessa lei. Tinha alterações de fazer, né? Finzinho de carreira, né? Pelo amor de Deus. Além do Sérgio Moro, o Turma do Novo, Girão. E os direitistas do Novo, tudo. Ou seja, tudo palerma, tudo bundão. Era pra vocês terem travado a votação. Era pra vocês terem travado a votação. Era pra ter tirado de pauta. Como eles não tem lá mais de 30 senadores, tirava de pauta. Brigava com o Alcolumbre. Esse era um tema que não precisava ser botado em pauta. Pra que serve esses senadores? Esse monte de senador inútil que tem de direita. Isso é pra nada. Votar a favor, vão retirar a liberdade de expressão das pessoas. A lei é absurda. E quem fica com o poder reforçado nisso? Não é mulher. É o STF. Sim. São os juízes, são promotores. Esses caras aumentam demais o poder deles. Porque agora qualquer coisa, um promotor vai, pega qualquer denúncia, pega qualquer BO, pum, vai pra cima dos outros. A relação homem-mulher, eu vou dar o seguinte exemplo, uma relação homem-mulher tá cada vez mais inviabilizada. Quer dizer, num relacionamento, se o cara tá discutindo com ela no WhatsApp e fala, porra, tá de TPM, está um saco hoje, hein? Preso. Você vai preso. Ela faz um BO contra você na hora. Por que um cara vai contratar uma mulher na empresa agora?
Qual o sentido? Você vai ter uma discussão com uma moça em vendas, não falou o que ela gosta, não, ele foi misógino comigo. Ah, você vai preso. Isso é um absurdo. Absurdo por simples. E esse bosta, esse vagabundo Flávio e a turma deles, né? Então, o assunto é grave, é preocupante, porque o que significa? Eu já venho alertando pra vocês. O Flávio vai fazer uma campanha do Centrão. Ele tem uma candidatura do Centrão, com o partido do Centrão, com o argumento do Centrão, estratégia do Centrão. Por isso que é uma campanha despolitizada, a campanha que ele fica dançando. Né? A campanha é tocada pelo Valdemar da Costa Neto. Por isso que ele chamou o marqueteiro do Aécio Neves, do Dória, pra fazer campanha pra ele. Toda a campanha dele é tocada como uma campanha do Centrão. E o candidato do Centrão não se compromete. A tese do Valdemar fica andando por aí dando entrevista. É não se comprometer, é não aumentar a rejeição, é não gerar dor de cabeça. Essa é a estratégia do Valdemar da Costa Neto. Não arrumar pra cabeça. Não aumenta a rejeição. E aí na cabeça deles você vira esse político genérico do Centrão. Eu odeio esse tipo de humor, sabor direita. E aí ele é o meu amigo Flávio. Aí o que teu amigo Flávio te armou? Então, esse tema é tão perigoso quanto o que foi o PL 2630. Porque é um sistema de regulação das consciências e de geração de pânico moral e de medo intrapessoal. Ou seja, a relação profissional, pessoal, entre homem e mulher, ela ficou prejudicada. Essa é a pior de todas as leis misândricas que passaram, cujo grande especialista e promotor foi o Jair Bolsonaro, que foi o maior, vamos dizer, passador de lei misândrica que já teve na presidência da República. O Lula, na boa, é um machista perto do Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro é a turma mais cuck que tem. Não à toa o Jair Bolsonaro, se vocês conhecerem a história dos relacionamentos dele, quase sempre é um cuck, tá? E não à toa, quando ele tem um homem forte diante dele, que foi o Alexandre de Moraes, a reação dele é se encadelar. Você gostaria de ser meu vice? E o Xandão caga na cabeça dele. Mói ele, pisa nele. Entendeu? Porque ele é fraco. Então esses homens fracos geram essas coisas. Só que aí, né, o que resta pro patético fã da família Bolsonaro? É ir nas redes sociais, como ficam fazendo, não, mas isso faz parte de uma estratégia. Mas peraí, eu tenho que aceitar, o povo brasileiro as estratégias deles. Não, ó, a gente vai passar aí, tá, a gente vai barrar a CPI da Lava Toga, tá? Vai dar todos os plenos poderes que o STF quer e vamos destruir a Operação Lava Jato, porque isso faz parte da nossa estratégia. Então, até que ponto a estratégia de vocês é boa? Até que ponto a gente ser administrado pela família Bolsonaro compensa todos os danos que eles geram à nossa vida? A coisa era tão maluca que se você não aceitasse que o Bolsonaro poderia dar um golpe de Estado, você estava sabotando o Brasil. Ou seja, olha, eu tenho que abdicar de tudo, até dos meus direitos civis, porque aí eu estaria sabotando o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, você se submete à liderança dele. Aceita essa lei, aceite possivelmente para a cadeia, aceite a impossibilidade de uma relação homem-mulher, profissional, afetiva, de qualquer natureza, religiosa. Aceite isso, porque você, assim, permitirá que um Bolsonaro chegue ao poder. Qual o sentido disso? Se é pra ficar nisso, elege o Lula direto. É lógico. Elege o Lula direto, já vota no Lula. Começou o ano, eles votaram aumento de teto do funcionalismo na Câmara, logo depois da marcha do Nicolas. Votaram no dia seguinte, o Vale Gás. Vota agora a lei da misoginia. Uma coisa que esqueceram, o Eduardo Bolsonaro votou pra criminalizar a piada, que é a lei que prendeu o Léo Lins. Muito bem lembrado. O Eduardo Bolsonaro votou na Câmara dos Deputados, não vamos esquecer, pra que o Guido Mantega pudesse assumir liderança lá dos bancos estatais e pra que no fim do dia o governo Lula pudesse gastar bilhões em propaganda. O Eduardo Bolsonaro votou nisso. Então, se eu pegar o último mês, quando sair do recesso, a turma do PL votou Vale Gás, 6x1, escala 6x1, ou seja, vão sabotar o trabalhador brasileiro. E agora o Senado de direita tá votando essa lei maluca. As primeiras vítimas dessa lei maluca serão as mulheres. Volto a colocar, não há razão para uma pessoa que tem uma pequena empresa, média empresa, grande empresa que seja, contratar uma mulher agora. Não há razão. Aliás, não querem que contrate ninguém, né? Porque se acabar com a escala 6x1, eles vão só quebrar as empresas, né? Porque não é só acabar com a escala, eles querem reduzir a escala de trabalho em termos globais, pra tudo. Então, beleza, vocês quebram a economia brasileira. E aí os bolsonaristas, mas se é o seguinte, se a gente votar contra, né, aí a gente não elege o Flávio. Então não entendi, pra que serve eleger eles? Vamos lutar, porra. Tá. Vamos perder de pé, sim, mas não vamos lutar, não vamos aceitar ficar de 4. O que os Bolsonaro querem é que você aceite tudo que vem da esquerda e fique de 4. Mas pode ser que eu ganhe, né? Eu ganho de 4, vale a pena. Vamos lutar de pé, que perca de pé, é honrado perder. Se você lutou e perdeu, é honrado. Tombar no campo de batalha significa que você lutou. A pior coisa, entretanto, é você não lutar. É você capitular. É você ser uma franga. Que é o que esses caras são. Esses caras são umas frangas. Então eu volto a colocar. Não aceitem isso. Não aceitem. Não aceitem essa mentira. De que, olha só, mas isso é uma estratégia. Estratégia de... né? Que estratégia é essa? Ou a gente paga mais impostos aí porque faz parte do plano. Sempre tem um plano. O vagabundo do Nicolas Ferreira, sempre vão lembrar, o vagabundo do Nicolas Ferreira queria que vocês apoiassem a PEC da blindagem para que todos os deputados ficassem vazios de denúncias e nunca fossem alvo de qualquer pedido de prisão. Agora eu entendo, porque todos os colegas dele estavam ouvindo no escândalo do Banco Master. Sim. Agora eu entendo porque queriam a PEC da blindagem e queriam que incluísse na PEC da blindagem os presidentes de partido. É lógico. Iam ser pegos todo mundo no escândalo no INSS, do Banco Master, das emendas agora. Foram presos agora, amigos, 3 deputados federais do PL.
Ninguém tá falando nada, Josimar Maranhãozinho foram afastados. Por quê? Tá todo mundo encalacrado. Aí o Nicolas foi lá defender isso. Ah não, mas veja, o Nicolas tinha um plano. Não, o Bolsonaro tem plano. Esses caras são vagabundos. O Nicolas é um vagabundo, vagabunda. O Flávio é um vagabundo. Pô, vamos ficar fingindo que os caras não são? Então, eu queria entender o que a gente ganha com o bolsonarismo. Eu queria fazer uma pergunta pro chat. O que a gente ganhou com todos esses anos de Bolsonaro? Foi o fim da Operação Lava Jato? Foi o retorno do PT ao poder? Foi essas leis misândricas bizarras? Foi estouro de teto? Foi o fim da prisão em segunda instância? Foi impossibilidade total e completa de enfrentamento ao STF? Foi o orçamento secreto? Foi uma gestão absurda da pandemia? Foi o início do escândalo do Banco Master? Foi o meio do escândalo do INSS? Foi escândalo de roubo de barra de ouro no governo Bolsonaro, dentro do Ministério da Educação? Quando eu vou levantando todas essas coisas, veja, eu tô levantando, o que a gente ganha? O que veio do... Ah não, mas em compensação, o governo Bolsonaro, a gente o quê? Vou listar aqui, passou a reforma da Previdência, que veio do governo anterior, se dependesse do Bolsonaro não passava, nem queria passar. E passou com algumas cortes também em privilégios. Não, o Bolsonaro mesmo, a parte de militares, ele tirou. Não corte, alívio em privilégios. Então quando eu listo aqui, eu vou encontrar assim mini coisinhas. Ah, por um período teve menos impostos no combustível. Gente, por um período, tá? Aquilo ia ter que ser revisto, porque ia quebrar a conta dos estados. Como foi revisto? Como foi revisto? Aquilo foi só populismo. Ah, ele teve lá um período que eu pude sacar eu podia antecipar os valores que eu recebi do auxílio emergencial. Sim, aquela medida ilegal que foi tomada pelo João Roma e que beneficiou o crédito de sexta. Tô falando aqui pra vocês que assim, o Brasil ganhou muito pouco com essa família. Só que os caras ficam sendo tratados como se fosse uma coisa importante. Por quê? Porque uma parte da população brasileira se apaixonou por ladrão. É igual o fã do Oruan. O cara é fã de ladrão. Os caras são fã do Flávio Bolsonaro, são fã de ladrão. E é um ladrão vagabundo que tá te traindo, que tá te usando, que tá usando sua esperança. Ah, porque o lance é tirar o PT. É óbvio que é tirar o PT. Mas não tô entendendo. Você quer tirar o PT pra colocar algo igual ao PT? Tão corrupto quanto o PT? Envolvido nos mesmos cantos do PT e que defende a mesma pauta moral do PT? Ah não, ele fala Deus e família. Mas falar nominalmente Deus e família não quer dizer nada. Até aí o Lula também fala em Deus e chega a campanha, os petistas estão tudo lá na igreja. Lá orando, não sei o que, estão rezando. Lembra da Manuela Dávila? Chega a eleição, tudo vira essa papagaiada aí. Então, assim, sendo objetivo, o que a gente ganha com essa história? O que o Brasil ganhou com o bolsonarismo? O Brasil ganhou uma naba. Ele ganhou a volta do PT. Ele ganhou aumento de impostos. O Bolsonaro é um traidor tão grande que quando o Moro, que é outro traidor, botou pra votar aquela agenda dele de segurança pública, o pacote anticrime dele, tinha lá seus méritos, o pacote de crime, a gente defendia. O Bolsonaro foi contra. O Bolsonaro sabotou um projeto que aumentava a pena pra bandido, aumentava o poder de investigação. Ele sabotou o projeto. E aí o Freixo mete uma emenda lá do juiz de garantia e o Bolsonaro não veta. O negócio passa. É isso. Aí milhões de brasileiros, não, esse cara é contra a bandido. Que cara, ele não é contra nada. Ele não é contra nada, galera. Ele não é contra nada. O que vocês ganham? Eu tô fazendo um apelo aqui, tem 7 mil pessoas ao vivo. O que vocês ganharam com isso aí? Pergunta pros teus pais. Não, porque o Bolsonaro é importante pra quê? O que você ganhou com isso? Ah, o Brasil não cresceu. Se você pegar no papel ali, você vai ver argumentos que mostrar que o Brasil cresceu com o PT e com o Bolsonaro. No fundo, a gente tá vivendo um voo de galinha. Um crescimento que não é sustentável, não há aumento de investimento. O que tem é aumento de gasto com custeio e programas sociais que são largados, é BPC, é auxílio emergencial, Bolsa Família, é aposentadoria indexada ao aumento do salário mínimo. Aí você tem que ficar aumentando esses gastos, aí você aumenta a tributação das pessoas, aí você fica nesse ciclo maluco. Sendo que o Brasil tem um potencial gigante desperdiçado. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Um cara falou, dá pra afirmar que essa parte dos brasileiros tem com o Bolsonaro é uma síndrome de Estocolmo? Eu não sei, cara. Porque o Bolsonaro nem é forte como um sequestrador, a ponto de manter a pessoa no cativeiro e a pessoa desenvolver como um ato de sobrevivência uma paixão pelo sequestrador. Não é nem isso. Quem tem síndrome de Estocolmo, às vezes é o Bolsonaro pelo Xandão. O brasileiro... Olha, eu já tentei, eu já formulei, já escrevi artigos. O brasileiro projetou uma figura do Bolsonaro, um meme do Bolsonaro, que é o Bolsonaro das redes sociais. Existe um meme do Bolsonaro, que ele tá com óculos, né? Turn down for... Aí as pessoas inventaram esse personagem com óculos, que tipo, ele fala verdades, ele é brabo, ele enfrenta o sistema. E era mentira. Aquilo era um personagem, que é um meme. É um meme de internet. Memes têm funções meméticas, eles não governam. O cara por trás do meme era um tiozão, com pouco ou nenhuma leitura, covarde, acomodado, que tocava pequenos escândalos de corrupção. Aí ele fez o que o cara covarde faz. Ele era tão fraco, que pô, ele não sabia como governar, ele chamou os chefes dele. Que o Bolsonaro era um cara que trabalhava com o Martin Luther King, ele trabalhava pro Roberto Jefferson, que foi presidente do PTB, ele trabalhava pro Valdemar, que era presidente do PR, depois PL, ele trabalhava pro Ciro Nogueira, que era do PP, foi líder dele. Ele trabalhou pra... Ele foi do PFL, né, do DEM. Então ele foi atrás desses caras, o Nix Lorenzoni, que era do time do PFL, que é o time do DEM, que é o time da atual União Brasil. Ele foi atrás dessa turma, que mandava nele, aí ele deu um governo pra esses caras.
Porque ele mesmo não sabia o que estava fazendo ali. Era uma atividade muito complexa para um homem que não era muito inteligente. Então ele chega no poder e aí ele... Quem eu vou confiar? Pô, quem cuidou de mim? Vem Valdemar, vem Bob Jeff. E aí ele entregou o governo para esses caras. E aí ele deu um governo pra... Porque era isso. Então assim, ele era um incapaz. Um incapaz. E o filho dele é um pouco menos incapaz. Só que o filho dele, assim como ele, é um cara imoral. Então o que o filho dele fez? Fez negócio. Fez business, virou senador e foi fazer negócio. Por isso que, cara, as pessoas esquecem, um dos filhos dele, o Jair Renan, tinha um escritório de lobby em Brasília. Sim. O Jair Renan, sabe, 18, 19, 20 anos, tinha um escritório de lobby. Como que o moleque tem um escritório de lobby? Óbvio que o Jair Renan era um laranja e aquele escritório era usado pra eles tocarem atividades de lobby pro Jair. E aí as pessoas iam dizer, imagina, escritório de lobby do filho... E aí a galera reclamando, não, mas o filho do Cássio Nunes, ele tem, mal se formou, ele tem contratos multimilionários. Sim, o Jair Renan também tinha um escritório de lobby. O Flávio, mesma coisa, era lobista. O Eduardo Bolsonaro veio fazer lobby, acho que foi pra AT&T, aqui no Brasil. Só checar aí, acho que o lobby do 5G americano. Aqui, ó, após receber carro de presente, aí Renan atua pra fazer lobby. Era lobista. Ganhava carro, recebia visita de empresários no seu gabinete, que depois iam... Os caras iam primeiro no escritório dele, né? E depois tinha acesso ao pai dele. E aí, galera, o que acontece? O Bolsonaro pegou uma galera que entrou nas redes sociais de maneira muito tardia. Por exemplo, as pessoas que entraram em 2014, 15, 16, 17, 18. Em geral, senhores de idade e classe média. Essas pessoas entraram na internet ali. Nas redes sociais, eu digo. Sim. Aí, cara, essa pessoa chegava um meme e ele... Nossa, esse cara tá falando verdades. Aí, cara, gerou um imprint. A pessoa se apaixonou por aquela imagem e tá apaixonada há 10 anos, até agora. Começa a haver uma desilusão, um cansaço de material e tal. Mas, né, a gente vive as consequências disso. O Lula, vamos agora falar do Lula. A pesquisa mostra que o Lula tá desgastado como liderança. O Lula é uma liderança que ele teve um ciclo, e o ciclo dele, o ciclo político do PT acaba no impeachment da Dilma na prisão do Lula. O ciclo natural termina ali. O Lula como o pai dos pobres, que dá muito dinheiro para os mais pobres lá com Bolsa Família, há um processo de bancarização que já vinha oriundo do governo anterior, há um crescimento econômico que no início era oriundo dessa bancarização, de uma espécie de formalização econômica de uma série de pessoas, que depois vira também apenas consequência do boom das commodities, aumento de gastos governamentais. Lá para 2012, 2013, já com a Dilma no poder, esse modelo quebra, vem as manifestações de 13, escândalo de corrupção, Dilma cai. Então o ciclo do PT acaba ali. Mas duas coisas aconteceram. Aquele eleitor que se apaixonou por Lula, especialmente o eleitor do Nordeste, nos anos 2005, 2006, 2007, 2008, ele continuou apaixonado. Ele continuou. E a esquerda não se renovou. E entrou o Bolsonaro no poder, eu já expliquei isso várias vezes, o Bolsonaro faz um governo muito ruim e a esquerda retorna ao poder com o Lula. Quando ela retorna, ela não retorna, vamos dizer, de maneira orgânica, porque as pessoas queriam. Ela retorna porque o Bolsonaro, houve um entendimento da elite que o Bolsonaro precisava ser tirado do poder, porque o Bolsonaro era inviável. E não é que os grandes líderes empresariais, parte da mídia, não topariam fazer negócio. Eles fizeram negócio, eles ganharam muito dinheiro do governo Bolsonaro. É que eles julgavam que era muito instável e que todo mundo entendeu, como qualquer pessoa que tem mais de 2 neurônios, que o Bolsonaro estava igual um idiota tentando um golpe de Estado. E aí essa elite afastou e recolocou o Lula. O Lula volta com um governo que não tinha significado. E aí ele vai fazer um governo que não significa nada. Então o governo Lula é um governo morto. Tanto que ninguém sabe ainda qual a função do governo Lula. Ele tá no 4º ano, o que ele tá fazendo ali? Aumentando imposto, dando vale gás, dando pé de meia. Veja, um governo de pé de meia, vale gás, passeios internacionais com a Janja, COP30. Qual é a marca desse governo? Esse governo não tem marca nenhuma. Esse governo foi um fracasso. E aí o Lula tá perdendo a sua autoridade junto aos mais jovens. E aí entra na notícia do Metrópolis. Os filhos dos eleitores deles no Nordeste gostam de mim. Vou falar uma triste fato, mas temos que falar. Gostam do Nicolas. Eles não gostam do Lula. Por quê? Porque o filho da mulher do Bolsa Família não arruma emprego, não ganha dinheiro, vê que em outros lugares do Brasil as pessoas estão prosperando e ele não, vê que o Comando Vermelho assalta ele, não quer viver do Bolsa Família, então esse cara quer ir embora. E aí o Lula percebe isso. Tá aqui em manchete, eu sou um problema pra campanha do Lula, porque eu tô arrancando o eleitor jovem dele. E eu tô roubando o eleitor jovem desse vagabundo do Lula, desse projeto podre, desse manicômio teórico que é o petismo. Tô arrancando o eleitor desse vagabundo, sim, dele, da esposa dele e de todos os teóricos do absurdo que compõem esse partido chamado PT. E aí o Lula, né, cansado, entendendo que é um cansaço, é uma estafa mental, uma estafa criativa, é uma estafa existencial. O Lula tem mais de 80 anos e ele poderia, veja, se houvesse vitalidade no projeto do PT, se houvesse um horizonte para as esquerdas, uma janela histórica para elas, ele poderia tentar. Não há. Então não há vitalidade ideológica, criativa, física nem mental. O Lula tá cansado, a rejeição vem aumentando e o eleitor dele lentamente vem traindo ele. Então o Lula, entendeu? Tá desaparecendo. O lulismo é um fenômeno em queda. É um fenômeno declinante. Por ser um fenômeno declinante, aí, né, começam, então o Boulos quer virar o sucessor do Lula, o Haddad quer virar e tal, beleza, entendi. Mas é um fenômeno declinante. E é um fenômeno declinante que, entretanto, tá deixando, né, assim como herança, um país em frangalhos.
O arcabouço fiscal do Haddad está colocando o país em frangalhos. A rota de aumento da dívida está colocando o Brasil em frangalhos. A reforma tributária ficou complicada e está ficando cara para as pessoas. O aumento dos impostos no Brasil são inexplicáveis na cabeça das pessoas. O fechamento da economia brasileira, essa tributação sobre, inclusive, bens de capital que são necessários para industrializar o Brasil também. Taxaram microprocessador, estão taxando tudo, taxando computador. Você não pode nem montar uma empresa de tecnologia aqui que você vai comprar os insumos fora e é taxado, nem produz nada aqui. O modelo econômico que eles já legaram pra gente é horrível. Aí essas leis misândricas, o combate à luta contra o crime. O Lula o Lula acabou com uma geração. O Lula é o Fidel Castro brasileiro no sentido de que o Fidel, ele pegou duas gerações de cubanos. O Fidel é um ditador ali, dos anos 60 até os anos 2000, poucos. Né? É muito tempo. O Lula pegou uma geração, ele pegou a minha geração e a geração X. E ele acabou com essa geração. A nossa geração foi acabada pelo Lula, pelo petismo. O petismo pegou a chance que o Brasil tinha para se tornar um país desenvolvido e ele acabou com isso. Esse vagabundo fez isso. E aí você tem gente que defende ele na imprensa e tal. Eu rodo o Brasil, já não vejo tanto. Os jornalistas mesmo já se cansaram. Por isso que é um cansaço de material, um cansaço na esquerda. Ainda mais um cansaço, né? Um cansaço ligado a essa falta de perspectiva da esquerda. O que a esquerda tem a propor? O que a esquerda tem nada para propor? E aí eu olho, né, que a esquerda se alia à China em termos de geopolítica, mas eu falo, tá, mas o que a China está fazendo em termos econômicos? Eu imitaria quase tudo que a China faz. Quase tudo. Investimento em tecnologia, geração de poupança. A China, imagina, ela cobra uns juros baixos, investe pra caramba, as pessoas fazem poupança na China, focam nas pessoas trabalhar, não focam em dar auxílio. Um estado bem mais enxuto, amigo do trabalhador. Aí a China, ela tem um sindicato, ela tem unicidade sindical. Tem. Agora ela pega o unicidade sindical para não deixar o sindicato ferrar o empresário. Aí é beleza. Aí eu quero unicidade sindical com o governo controlando o sindicato e o sindicato sendo praticamente um amigo de quem trabalha e produz. Porra! Com leis trabalhistas super flexíveis. Mas beleza. Maravilhosa a situação chinesa. Maravilhosa. Então a gente não imita o que tem de bom na China. A gente só imita o que tem, vamos dizer, nem sei o que de pior que é, a política externa da China. Não imita nada. Fala do Vietnã, não imita o Vietnã em nada. O Brasil é uma desgraça. O Brasil é legado para esse cara, é uma desgraça. O Brasil, até a seleção brasileira tá cansada, sim, há um cansaço com a ideia de Brasil. O Brasil do carnaval, o Brasil do futebol, o Brasil da favela. Isso aí, cara, só você sendo um grande idiota pra você achar que isso é bom pra você. Dane-se o futebol, dane-se o carnaval, dane-se a favela. O futebol tem que ser consequência de um país que é exuberante na produção de talentos em várias áreas, incluindo o futebol. Favela tem que virar bairro. Carnaval é só uma festa que tem que durar um período bem curto de tempo. E o resto, cara, vamos ser felizes trabalhando, vivendo dignamente, tendo esgoto, pagando menos imposto, consumindo o que quiser, falando o que quiser, sem ter medo de falar, votando direito, vendo as pessoas em todas as regiões do Brasil se desenvolvendo. E isso é ser feliz. Isso é ter uma nação próspera. Isso que a gente tá vendo hoje, não. Isso que a gente tá vendo hoje é uma piada. Uma piada. Estamos assim, a gente andou um pouquinho aqui na Dutra, já travamos de novo, assim. Impressionante. As duas maiores cidades do país têm apenas uma conexão. Tem duas, mas a Rio Santos não conta. Vamos falar a real. Rio Santos não conta como conexão de São Paulo e Rio. Uhum. Agora, a Dutra, que é para ser a conexão de São Paulo, tá travada. Duas pessoas me avisaram aqui no Zap para você comentar um caso, que é o seguinte: vou te dar dois nomes e duas ações. Você vai ligar o nome na ação. Tá. Fala do Bolsonaro e o Lula. São dois nomes. As ações. Primeira ação, votar a favor de uma lei feminista. Segunda ação, acabar com o auxílio e reclusão de faccionados do PCC e do Comando Vermelho. Acabar com o auxílio e reclusão. Tem um auxílio que presos recebem, que vão para as famílias, mas que essa pessoa, nessa segunda ação, sancionou, aliás, fim do auxílio e reclusão para faccionados no Brasil. Quem sancionou o fim do auxílio e reclusão? E quem votou da lei? E quem votou pela lei feminista? Meus amigos, o Lula, ele retirou dos faccionados o direito ao auxílio e reclusão. Veja, é muito pouco. Não pode haver auxílio e reclusão. Foi preso, a família não ganha nada. A família tem que ser punida por isso. Ah, mas tem, cara. Você tá pagando alguma coisa pra família da vítima? Não. Então por que a família do perpetrador vai ganhar alguma coisa? Qual o sentido disso? Qual o sentido? Não tem nenhum sentido isso. Deixa eu entender. A família do policial que fez a operação, que prendeu o bandido, ela vai receber alguma coisa? Devia ser premiada. A família da vítima vai ser premiada? Devia receber. Não. A família do bandido vai? Isso é muito maluco. Esse é um país de maluco. Esse é um país sem noção. Não tem que haver. Eu vou acabar com o auxílio e reclusão. Pra todas as hipóteses do Senhor. Não tem que ter auxílio e reclusão. Isso é coisa de maluco. Qual o sistema de incentivo? Mãe, matei um cara. Oba! Vai preso, mas vou ganhar grana. Vai pro inferno, cara. Lei de maluco. Lei de maluco, velho. Que é isso? Que é isso? Agora sim, eu tô parado na estrada. A gente não vai chegar a tempo pro evento. Eu tô falando pra você. A gente vai chegar que hora, só pra saber? 7 horas. 7 horas não. Não, 8. Puta que pariu. Ferrou o evento. Só assim, ó. Ferrou o evento. É que assim, também, eles não devem ter destravado a pista ainda, né? Tá no parcial, né? Deve deixar.
Porque quando destravar de vez, aí também, sei lá, vai poupar 1 hora. Tô torcendo aqui, como diz o Arthur, eu tô fazendo isso aqui, ó. Tá liberando aos poucos, É. né? O carro. É osso, hein? Que paizinho, velho, que estrutura precária. É isso, galera. Vamos finalizar aqui, Rizão. Vamos, deixa eu mostrar isso aqui. Ó, eu não consigo ler os pingos porque eu tô nessa situação precária, mas agradeço todo mundo que mandou. Pô, hoje é dia especial. Divulguem todo mundo, tamo em terceiro. Vamos subir agora, vamos trabalhar como se não houvesse amanhã. Eles têm muito mais dinheiro do que a gente, eles são muito maiores do que a gente como estrutura. Mas nós somos muito maiores na nossa verdade. E a verdade termina vencendo. E esse é o exemplo, cara. Quando eu vejo que a gente ultrapassou um partido como o PSD, que lança um monte de governador, isso diz muito sobre a nossa resiliência, o nosso trabalho, sobre o valor da verdade. E nós vamos longe. Obrigado, amigos. Valeu.